Amigos, depois de um longo tempo de inatividade deste canal, retornamos à atividade normal. Vamos gravar o nosso 16º vídeo com um assunto que não é muito abordado quando se discute a história da imigração italiana para o Brasil. Ao menos não é muito abordado como um problema de adaptação dos imigrantes. Peço então, para quem gostar do vídeo, que curta o vídeo, que se inscreva no canal e que compartilhe esse vídeo com os amigos que também se interessam pelo assunto. Quando se discute a imigração italiana para o Brasil e para a nossa região de Ibiraçu, João Ney, Veracruz, Fundão, Santa Teresa e para o Espírito Santo de forma geral, costumamos discutir os problemas que tinham os imigrantes. Os problemas de adaptação, os problemas de sobrevivência até. Sempre se fala da dificuldade da travessia do oceano, naqueles navios precários, inclusive com a morte de algumas crianças, de alguns imigrantes. Sempre se fala na dificuldade do clima, na dificuldade de adaptação ao ambiente, as florestas inóspitas, o clima úmido, quente, as regiões palustres, as febres, as serpentes, as feras da floresta, da Mata Atlântica. Mas pouco se discute um problema que é muito interessante e que era realmente um problema, que era a língua, a dificuldade da comunicação. A língua é sempre o carro-chefe de uma cultura. Para se acabar com uma cultura, começa-se se acabando com a língua daquele povo, daquela cultura. Então, a língua sempre foi uma forma de resistência e também uma forma de se subjugar o povo. Isso aconteceu com os escravos, os negros, e com os escravos indígenas, e com os índios aqui do Brasil. Quem queria dominá-los tentava fazer com que eles esquecessem, não ensinassem para os descendentes a sua língua. A mesma coisa, e por outro lado, os escravos e os índios tentavam a todo custo manter a sua língua e ensinar para os seus descendentes. Isso aconteceu muito com o imigrante italiano. Eles tentaram, durante muitos anos, durante muitas décadas, manter viva a língua que eles falavam. E, no caso dos italianos, era ainda um pouco mais complicado. Por quê? Porque eles não tinham uma unidade lá na Itália. Os imigrantes que vieram para a nossa região e para todo o Brasil, mas mais especificamente para a nossa região, eles falavam dialetos diferentes. Eles eram semi-analfabetos ou analfabetos e falavam línguas diferentes. Por quê? Porque o dialeto é uma língua falada. E em cada região da Itália, em cada cidade da Itália, tinha um dialeto diferente e tem até hoje quase. Então, eles chegaram aqui falando dialetos diferentes. E as autoridades brasileiras queriam que eles se expressassem e falassem português. E para isso tentavam educar os filhos deles em português. E eles resistiam. A manutenção da língua é uma forma de resistir à opressão do dominador. Sempre que um povo domina o outro, ele tenta impor elementos da sua cultura e principalmente a língua. E o povo que é dominado, para resistir, tenta manter a língua falada por eles viva. Bom, para marcar essa situação
do conflito e do aprendizado da língua, da dificuldade de comunicação dos imigrantes na língua portuguesa e da dificuldade de comunicação dos brasileiros e das autoridades com os italianos que não falavam português, eu vou ler para vocês um texto que eu tirei do livro Tombo, da matriz de São Marcos de Ibiraçu, da igreja da paróquia São Marcos de Ibiraçu. Para se ter uma ideia, o livro Tombo são relatos que os párocos, que os padres, párocos, vigários, escrevem no livro Tombo contando da atividade deles. E teve um padre muito famoso na história da cidade, chamado Padre Júlio Bilot. O nome é afrancesado, mas ele era brasileiro. O Padre Júlio Bilot, ele foi pároco em Ibiraçu, e não existe a data precisa para a gente dizer de quando ele foi pároco, mas foi do ano de 1916, com certeza, até por volta de 22, 23. Ele foi substituído pelos padres alemães, pelo padre alemão Luiz Parensen. E o Padre Bilot, em 1916, escreve no livro Tombo o seguinte relato. Marquei a primeira comunhão em Demétrio Ribeiro para o dia 15 de agosto, prometendo passar 8 dias nesta ocasião para preparar as crianças. A grossa dificuldade é que a maior parte das crianças não fala português e nem sequer o entende. E tudo aquilo por descuido do governo, do estado e do município, que talvez um dia se ache incomodado com aquilo e que prejudica muito os interesses destes colonos. É isto um modo de colonizar muito pouco aproveitável. É criar um Estado no Estado. É retardar por muito tempo ainda a fusão dos colonos com o tipo nacional. É trabalhar para corromper a língua, porque a maior parte dos brasileiros que procuram entrar ao serviço dos colonos ou no meio deles se estabelecer, acham-se na necessidade absoluta de aprender não a língua italiana, mas os diversos dialetos que falam os colonos. E então vê-se um brasileiro casado com filha de italiano esquecer talvez em tudo ou em parte sua língua e não ter força para ensiná-la a seus filhos. Veja que o relato do Padre Bilot é muito significativo para se entender esse fenômeno da língua, essa luta diária da língua dos imigrantes e das autoridades brasileiras, no caso o padre, que tinha que lidar com esse problema. 1916, os colonos em Demétrio Ribeiro já estavam estabelecidos há 25 anos, um quarto de século. O núcleo colonial Demétrio Ribeiro foi criado em 1891. Começaram a ser assentados os imigrantes no núcleo Demétrio Ribeiro em 1891. Já havia 25 anos que aqueles imigrantes estavam estabelecidos ali e ainda não falavam português. Por quê? Porque o Estado não chegou com a escola e porque eles próprios permaneciam querendo falar a língua deles. Não queriam aprender, de certa forma, a língua portuguesa. Bom, o Padre Bilot repete este mesmo relato, um relato muito parecido, alguns dias depois, para a comunidade, para a capela de Alto Bérgamo, que também tinha esse problema, segundo ele. Lá ainda houve um conflito maior, porque os moradores queriam que ele aplicasse os exames da primeira comunhão para as crianças
em italiano. E ele disse, eu não sei falar italiano. E por isso ele teve mais conflito ainda lá em Demétrio, alguns dias, lá em Alto Bergamo, alguns dias depois. Esse relato é muito significativo para a gente entender essa dificuldade do imigrante com a língua, da comunicação com as colônias, da dificuldade grande das autoridades e dos colonos em lidar com o problema da língua. Para ilustrar melhor, para marcar melhor esse problema da língua, eu vou descrever para os senhores, para vocês, um diálogo que eu tive com meu pai. Eu era ainda um jovenzinho lá em Biraçu e perguntei ao meu pai nasceu em 1921, aí ele foi para a escola pouco tempo, na década de 1920. E eu perguntei ao meu pai, eu vou tentar imitar o meu pai, eu não sou imitador, mas vou tentar imitar o meu pai falando. E eu perguntei a ele assim, papai, quanto tempo o senhor foi para a escola? Aí ele me respondeu com aquele sotacão carregado, né, de descendente de italiano, quase analfabeto. Ele me disse, foi para a escola 1 ano e meio. E eu falei, mas 1 ano e meio só, meu pai? Mas por quê? Ele falou assim, finado papai me tirou da escola para trabalhar na roça. E eu fiquei, mas só 1 ano e meio, né? Meu pai sabia fazer conta, meu pai sabia ler muito mal, sabia escrever o nome dele, alguma coisinha, e sabia fazer contas muito bem, de cabeça, né? Mas ele foi 1 ano e meio só para a escola. Quando eu pensei que o diálogo entre eu e ele estava acabado, ele virou para mim e falou assim, ia para a escola, a professora batia porque falava em italiano. Voltava para casa, a nona batia porque falava em português. Não aprendi nenhuma coisa, nem outra. Meu pai, com isso, retratou bem essa dificuldade com a língua. Ou seja, as autoridades brasileiras querendo fazer os imigrantes e os filhos dos imigrantes entenderem e aprenderem o português de qualquer forma para colocá-los, como diz o padre Bilot, no tipo nacional, e os italianos resistindo em preservar a sua cultura, a sua língua. A nona do papai, Luigia Mazzon, que já era bem velhinha, já estava bem velhinha, batia nas crianças para que elas falassem o dialeto, a língua deles, né? E com isso conseguiram manter a língua durante um certo tempo. Quando eu era criança, em Ibiraçu, eu me recordo bem dos meus pais conversando com meus avós, com meus avós não, com as minhas avós, porque eu não conheci meus avós, em dialeto, um dialeto que eu depois identifiquei como um dialeto vêneto, mas que, como eles vieram de várias regiões da Itália, houve ali na região a fusão desses dialetos deles num dialeto só, mais próximo do dialeto vêneto, porque a maioria dos imigrantes dali vieram da região do Vêneto. Muito bem. Com isso, eu termino esse vídeo me despedindo de vocês e tentando marcar bem na história da cidade, na história da nossa região, na história até do Brasil, essa dificuldade dos imigrantes em lidar com a língua que muito atrapalhou eles e que muito transtorno trouxe para eles. Muito obrigado.